Bom, olá pessoal. Eu queria comentar um pouco hoje sobre as famílias da tabela periódica. Queria frisar um pouco mais esse tópico e apresentar para vocês as principais famílias que a gente vai estudar quando a gente for fazer as nossas reações. E vou falar um pouco também sobre o comportamento iônico dessas famílias. E o que seria o comportamento iônico? Seria a tendência que elas têm de ganhar ou perder elétrons. Então, só dando uma revisada, a gente sabe que a tabela periódica ela é dividida de duas formas, né? Então, ela é dividida por linhas e o que representa uma linha? A linha representa a camada de elétrons. Então, se o elemento está na primeira linha, significa que ele tem a primeira camada preenchida. Se ele está na segunda, ele tem a primeira e a segunda, e assim sucessivamente. Então, existe essa forma de dividir pelas linhas, que representam as camadas eletrônicas, existe a forma de dividir também pelas colunas. E o que representa as colunas? As colunas representam a quantidade de elétrons que o nosso elemento tem na camada de valência, ou seja, a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Então, se ele estiver na primeira coluna, significa que ele tem um elétron na camada de valência. Em outras palavras, significa dizer que na última camada dele, ele vai ter um elétron no nível 1s1. Então, o que caracteriza, por exemplo, essa primeira coluna? Essa primeira coluna é caracterizada por esse subnível na última camada. Então, o hidrogênio tem um S1, o lítio ele tem um S2 e termina com 2s1, o sódio ele vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, todos esses elementos aqui da primeira coluna, eles vão terminar com S1. E assim sucessivamente. Então, cada coluna vai ter uma configuração igual na última camada. E essa configuração na última camada é o que vai determinar o comportamento químico, que vai ser se ele vai perder, se ele vai ganhar elétrons, enfim. Então, eu queria comentar um pouco sobre algumas das famílias principais que a gente vai trabalhar e algumas formas de a gente enxergar a tabela. Então, uma divisão bem prática da gente fazer na tabela é dividir entre esse lado esquerdo aqui e esse lado direito. Entre esse lado que tem as cores mais azul, verde, e esse lado as cores vermelha e laranja. Então, esse lado esquerdo aqui a gente pode chamar de metais, certo? E esse lado direito a gente chama de não metais. E o que diferencia o lado esquerdo do lado direito? O que diferencia é que, normalmente, os metais eles vão perder elétrons, enquanto os não metais eles vão ganhar. Então, essa é uma diferença, assim, bem prática dos metais e dos não metais. Existem outras diferenças, né? Então, algumas das características dos metais é que eles conduzem eletricidade, eles conduzem calor. Então, é outra característica que eles têm. E os metais também, eles se transformam em fio e lâminas, enquanto os não metais não têm essa propriedade. Então, outras propriedades dos metais são essas. Mas o que eu queria falar um pouco é sobre algumas das famílias. Então, a primeira família que eu queria falar é essa primeira coluna aqui, então é a família 1A, família dos metais alcalinos. E o que caracteriza essa família? Essa família é caracterizada por perder um elétron, né? Então, se eles têm um S1, a tendência é ele perder esse elétron. Então, o que a gente vai ver nas nossas reações vai ser lítio mais, Na mais, K mais, que significa que eles perderam esse elétron que estava no orbital S1. A segunda coluna é bem semelhante. A segunda coluna é a família dos alcalinos terrosos, né? Então, os alcalinos terrosos, eles têm 2s2 na última camada. E, normalmente, eles vão perder esses dois elétrons. Então, a gente vai ver B2+, magnésio 2+, cálcio 2+, e assim sucessivamente. Então, normalmente, eles vão perder os dois elétrons para ficarem estáveis. Então, essas são as duas principais famílias de metais, tá? Aí, no lado dos não metais, algumas famílias que eu também quero comentar. Essa última coluna aqui é a coluna dos gases nobres, e a configuração eletrônica dos gases nobres, ela é preenchida com com S2 e P6. Ou seja, eles têm esses dois subníveis preenchidos, todos eles. Então, o argônio termina com 3S2, 3P6, 4S2, 4P6. Significa que é muito difícil eles ganharem ou perderem, porque eles já estão com um subnível totalmente preenchido.
Então, essa família dos gases nobres, eles quase nunca vão reagir. É extremamente difícil você ver um gás nobre reagindo, tá? E eles sempre vão estar sozinhos na natureza, porque eles não se combinam com outros elementos. Já essa penúltima família aqui, ela tem a configuração que termina com S2 e P5, o que significa que falta um elétron para completar o P6. E esse um elétron que falta é muito comum que eles adquiram de outro elemento. Então, eles vão atrair esse elétron para eles. Então, se eles vão atrair, eles vão ficar com 3P6, ou vão ficar com P6 na última camada. E a carga que eles vão adquirir vai ser uma carga negativa, que eles vão estar ganhando um elétron. Então, o que a gente vai ver vai ser flúor menos, cloro menos, bromo menos, iodo menos. Então, essa família aqui vai adquirir carga 1 menos. E essa família aqui a gente chama de família dos halogênios. E essa mesma regra a gente pode estender ela para as outras famílias também. Então, nessa família aqui, a família do oxigênio, ela termina com P4. Então, oxigênio e enxofre, eles vão precisar de 2 elétrons para completar o P6. Então, se eles vão precisar de 2, eles vão normalmente ganhar 2 elétrons. Então, a gente vai ver O2 menos, enxofre 2 menos. E essa regra, ela se estende ao longo da tabela. Então, o nitrogênio vai precisar ganhar 3, certo? Na família do nitrogênio, ele vai compartilhar ou ganhar 3 elétrons. O carbono, que a gente vai ver bastante, vai precisar de 4 para completar o subnível P6. E assim sucessivamente, tá, gente? Então, isso aqui foi uma visão, uma pincelada das famílias. E o que eu ia para falar hoje, a gente pode parar aqui.